Seja bem-vindo ao canal do Sem Perfil. O vídeo de hoje é dedicado a uns amigos de um grupo de WhatsApp do qual eu faço parte. É um grupo que tinha gente de várias ideologias, só que acabou que ficaram só os conservadores e os liberais. Só que é um pessoal conservador e liberal bem informado, né? Tem gente da área da engenharia, tem gente da área da informática, da análise de sistemas. Tem gente de vários ramos de atuação, mas um pessoal bem informado e bom de argumentos. Então o que acontece quando entra esquerdista, e tinha um pessoal da esquerda lá, o pessoal da esquerda fica passando vergonha. Passa uma vergonha danada, porque eles só têm narrativas idiotas e eles apanham, né, que nem cachorro em dia de mudança, e aí o que acontece? Eles fogem do grupo rapidinho, porque eles cansam de tanto apanhar nos argumentos. Né? É um negócio impressionante. Aí eles vão para outros grupos e ficam falando: o pessoal lá é muito fraquinho, o pessoal lá. Mas só que a gente tem os prints, né? Para mostrar a surra que eles levaram nos argumentos. Mas vamos lá. Por exemplo, tinha um lá, eu não vou dizer o nome, eu só vou dar o apelido do pessoal, o De Burros. O De Burros, ele sempre ficava falando que o ex-presidente era culpado de desmatamento e de focos de incêndio na Amazônia, no Brasil inteiro. Era o Bonoro incendiário, o Bonoro desmatador, era um negócio impressionante. Só que, cadê você, De Burros? Agora você não vai comentar que o governo porque ele fez o L com força. Você não vai comentar que agora o governo que você apoiou é recordista de desmatamento? Tá todo mundo dizendo, olha aí, ó. Quebra recorde, é recorde em cima de recorde. Mas a culpa não era do anterior? Meu Deus do céu, como é que é isso aí? Você não vai aparecer para defender as suas teses de merda? Por exemplo, é aquela sobre o tanque lá de Kiev, hein? A gente tá curioso para saber o que você tem a dizer sobre aquele assunto de novo, né? Mas sobre o desmatamento, você não vai vir aqui para explicar isso aqui pra gente? O engenheiro Márcio diz que pergunta para você aí em outros grupos, no privado, e você foge da conversa. Cadê os argumentos? Cadê você, De Burros? Onde está você? Para falarmos sobre desmatamento, sobre focos de incêndio no Brasil e principalmente na Amazônia, né? Sumiu, né? Sumiu, se vitimizou e tchum! Saída pela esquerda. Pois é, tinha um outro lá, cara, que ele vivia falando do TCU. Porque o TCU fez esse parecer a respeito do governo e ele criticou. Aí eu falava, olha, o TCU está muito politizado. E ele falava, de jeito nenhum, é um órgão técnico. Ele nem sabe, e eu mostrei isso lá nas conversas, que ele nem sabia o que era o TCU. O apelido dele no grupo era Chicó. Chicó por causa daquele personagem lá, né, de um filme brasileiro, que quando era perguntado sobre alguma coisa, ele falava, eu não sei, eu só sei que foi assim. Porque é assim que esquerdista normalmente responde a questionamentos sérios, né? Bom, o TCU, que ele nem sabe o que significa, dá uma pesquisada quais são as funções do TCU, né? Que aí talvez você descubra. Aí, olha lá, gente, teve um ministro do TCU, o que sempre achava problemas no governo anterior, que agora arquivou um pedido de parlamentares da oposição para investigar a tal compra sem licitação dos móveis de luxo. Então ele é um ministro do TCU e ele liberou de investigação, arquivou a investigação da compra de móveis que tem o preço de apartamentos, né? Isso porque na interpretação do ministro, os atos de vandalismo de 8 de janeiro justificam a dispensa de licitação. Só tem um problema, ministro do TCU. Os atos de vandalismo ocorreram em outro local, né? Então é duro, né? Tem que ser muito esquerdista mesmo para aceitar um argumento desse. Então quebraram em um local e aí você argumenta que porque quebraram em um local você precisa comprar móveis sem licitação para outro local. Não faz o menor sentido, mas esses caras aceitam qualquer coisa, né? E outra, a decisão do ministro do TCU contraria a área técnica do próprio TCU, mas eles não ligam para isso, eles estão nem aí. O importante é defender o indefensável, não é, Chicó? Pois é. E olha, dá uma olhada quem que é esse ministro que defendeu o indefensável aqui e arquivou o processo. É um ex-senador paraibano, né, da turma do Renan Calheiros. Se tá junto com o atleta da lista de propinas da Odebrecht, você já sabe o naipe que é, né? Esse cara
foi denunciado na Lava Jato por ter blindado executivos na CPMI da Petrobras, né? E agora ele defende a compra de imóveis que custam o preço de um apartamento sem licitação, porque quebraram no lugar, precisa mesmo. Pois é, esse é o cara. Então espero que Chicó esteja vendo isso e... Cadê você, Chicó? Vem defender aí isso daí. A gente está ávido pelas coisas que você fala, né? Para defender essa situação indefensável. Chicó fugiu, hein? Fugiu com o rabinho entre as pernas depois de uma surra que levou na área que ele diz que domina, né? Na área que ele diz que domina. Aí ele levou uma surra lá e aí fugiu para outros grupos para ser feliz. Vamos lá. Bom, tem um outro lá que era o analista político. Ele manjava tudo de política, fazia análises perfeitas, maravilhosas. Só que a gente sempre mostrava para ele o mundo real, porque ele deve ser analista político lá em Nárnia, né? Uma coisa que a gente sempre falou para ele foi que era estranha a popularidade do Lula nas pesquisas e na eleição, e mesmo depois de eleito, entre aspas, porque ele era um fiasco nas ruas. A gente falava, esse cara não consegue sair na rua, como é que ele teve tanto voto, né? Porque foi antes, durante e depois da eleição, né? Foi, mas aí o analista político falava assim, espere 3 meses e você verá. Ele vai comer pelas beiradas, vai começar pelo Nordeste e ele vai voltar a sair nas ruas. A gente falava, não vai acontecer. E ele dizia, isso é porque você é um torcedor. Você não entende nada, eu analiso friamente, você é só um torcedor. E agora, analista político, os seus 3 meses se passaram e o fato é que Lula não sai às ruas. Só sai às ruas em curraizinhos amestrados, só chega em locais onde a plateia é amestrada e quando ele tenta, né, fazer algo diferente, olha aí o que aconteceu. Em Portugal foi uma multidão o vaiando, o hostilizando. Ele não tem coragem de sair às ruas, a sua previsão falhou categoricamente. Ficou provado que o torcedor era você, né, ô analista político? Então, cadê você, analista político? Volta lá pro grupo que a gente está curioso para ver o que você vai falar sobre essa situação. Afinal de contas, o mundo real arrebentou a sua tese de merda, né? Bom, então o resumo da situação. Não importa a rede social, não importa se é na vida real, não importa onde um esquerdista estiver argumentando, ele sempre vai passar vergonha. E como ele passa vergonha nos argumentos, ele foge. E normalmente foge se vitimizando. Ai, ele me ofendeu. Ai, ele me atacou. Não, ele simplesmente mostrou quem você era, que os seus argumentos são de merda e o colocou no devido lugar. Por isso que você fugiu, tá? Mas nós queremos vocês de volta lá no nosso grupo. Porque a especialidade de vocês é nos divertir fazendo isso aí, que é o que todo esquerdista sabe fazer, ou seja, cagar pela boca, tá bom? Então é isso daí, chegamos ao final. Por favor, Chicó, De Burros e analista político, voltem para o nosso grupo, porque a gente gosta da diversão que vocês nos proporcionam, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.